Boa noite a todos. O Paulo me pediu que eu fizesse a prece inicial do estudo que ele vai apresentar essa noite. Então, nesse momento, eu peço que cada um possa sintonizar para que nós possamos iniciar a nossa prece. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade maior, com os nossos amigos que estão sempre conosco. Então, vamos iniciar a nossa prece. Jesus, Mestre amado, querido, te agradecemos, Mestre, pela oportunidade maravilhosa do conhecimento. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos companheiros de jornada, aos nossos benfeitores que querem o nosso bem, aos mentores do trabalho da UCEAV, nossa casa querida que nos recebe e recebe a todos. A oportunidade de estarmos conectados, juntos, levando adiante os teus ensinamentos, Mestre, levando adiante o teu exemplo de amor, exemplo de acolhimento, exemplo de humildade, exemplo de esperança, exemplo de fé, que nesse momento em que vivemos, nós possamos levar um pouquinho desta fé do jeito que podemos. Muito obrigada, Mestre, obrigada por tudo. Continua conosco a nos envolver, a nos iluminar, a nos guiar, como sempre fazes. Que a tua luz possa chegar a todo aquele que necessita de amparo, de assistência, do teu amor e da tua paciência infinita. Que assim seja, graças a Deus. E agora o Paulo vai chegar para o seu estudo. Obrigado, querida. Olá, companheiros. Boa noite a todos. Na verdade, não trago para vocês um estudo na acepção da palavra, mas muito mais uma questão para que cada um de nós possa responder dentro da sua ótica. E a pergunta é: conhecendo o Espiritismo, do que temos medo? Nesse momento, estamos sujeitos a medos e intemperanças por conta da pandemia que assola o mundo, não só o nosso país, mas esse mundo. Eu me lembro que, quando tomei conhecimento, assim como outros espíritas, da data limite preconizada por Francisco Cândido Xavier, em que a humanidade ganhava ali uma moratória de 50 anos, e que se em 50 anos não conseguíssemos desencadear a Terceira Guerra Mundial, o mundo tomaria um outro impulso
E ficamos todos muito agarrados a essa ideia. Eu, pessoalmente, contava assim o tempo, na expectativa de que se passasse logo meses, dias e anos, e que finalmente pudéssemos superar essa questão. E a data limite acabou chegando. Eu me lembro que eu fiquei assim eufórico, porque havíamos conseguido chegar àquela data estimada, né, para que aprendêssemos a viver em paz e sem a eclosão da Terceira Grande Guerra. E passou-se o tempo. Ao início desse ano, numa reunião mediúnica, uma comunicação veio falar que era a hora da Terra do Cruzeiro seguir a sua destinação e que estivéssemos preparados, porque muitas coisas iriam acontecer. E aí fiquei assim preocupado. Caramba, nós não conseguimos superar a data limite? Será que vai ter a guerra? Mas, para minha surpresa, como para muita gente, não veio a guerra. Veio essa epidemia, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Ela nivela a todos, ricos, pobres, amarelos, negros, brancos, orientais, ocidentais. Nivela a todos. Todos nós estamos sujeitos a algum nível de contaminação. E ela tem promovido um ceifar de vidas muito grande. Mas eu me lembro também que na história da humanidade já vivenciamos outros acontecimentos de um porte muito grande e que também ceifou milhares de vidas. A própria China, houve uma ocorrência chamada Rebelião de Taiping, que foi nos anos de 1851 a 1864, em que morreram de 30 a 50 milhões de pessoas. E no período compreendido entre 1850, lá na China ainda, e 1873, com o advento de rebeliões, guerras, seca, fome, 60 milhões de pessoas desencarnaram. É um número assustador. Ao início do século passado, na Primeira Guerra Mundial, 17 milhões de soldados e civis perderam a vida no decurso de 4 anos. A Primeira Guerra aconteceu no interregno de 1914 a 1918. Na Segunda Guerra, a perda de vidas humanas foi enorme. De 1939 a 1945, foram mortos um total de 85 milhões, sendo que desses 85 milhões, mais de 50 milhões eram civis. Eram pessoas que não estavam perfiladas nas forças armadas que atuaram na Segunda Guerra. E se nós somarmos, né, esses são acontecimentos assim que eu destaquei. É claro que existiram outras guerras, outras ocorrências, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Afeganistão, mas só essas 3 guerras, esses 3 fatos, a rebelião de Taiping, a Primeira e a Segunda Guerra, eles ceifaram 60, com 17, 77, mais 85, 160 milhões de pessoas. Só essas 3 ocorrências. Mas não para aí as ocorrências que ceifam as vidas aqui no nosso planeta. As pandemias, as epidemias, as doenças,
elas também foram responsáveis por um número muito grande de desencarnes. A peste bubônica, que historicamente era chamada de peste negra, que assolou a Europa no século XIV, ela matou mais de 100 milhões de pessoas. A varíola, uma outra doença também que causou um desconforto enorme à humanidade, os registros históricos afirmam que ela durou mais de 3.000 anos até ser erradicada totalmente. 3.000 anos. A cólera, que teve uma epidemia global em 1817, ela matou centenas de milhares de pessoas. E depois nós tivemos a gripe espanhola, que acredita-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido nessa pandemia de 1918. Aqui no Brasil mesmo, ela fez muitas vítimas. Dentre as vítimas, um espírita ilustre que morava na pequena cidade de Sacramento, Minas Gerais, chamado Eurípides Barçanufo, sucumbiu também à gripe espanhola. Desencarnou aos 32 anos de idade. Era um espírito muito iluminado, que desde cedo desenvolveu o seu trabalho, a sua aptidão para a prática da caridade, para a prática do auxílio aos mais necessitados. Jovem ainda, em torno dos seus 17 anos, os seus pequenos recursos, montou uma farmácia homeopática, produzia remédios e os distribuía gratuitamente para a população carente. Era um espírito iluminadíssimo. Foi responsável por ter montado, na região de Sacramento, Minas Gerais, um colégio cuja excelência foi reconhecida até em São Paulo, que era um centro de referência naquela ocasião. Ele dava aulas de astronomia, de geografia, me parece que algum idioma também, sem ser formado em nada. Tinha conhecimentos de medicina que aplicava no trato com os necessitados, sem nunca ter estudado medicina. O próprio advento da farmácia homeopática que ele promoveu quando era adolescente, né? Saindo da adolescência, foi feito sem que nunca tivesse também estudado homeopatia. Era um espírito que já tinha em sua bagagem todo o conhecimento técnico e científico necessário para promover essa empreitada. Encarnou aqui com essa condição. Por ocasião do seu desencarne, ele cuidava de pessoas que tinham sido contaminadas pela gripe espanhola e sabia que desencarnaria por isso. 2 dias antes de desencarnar, ele avisou que estava desencarnando. Desencarnou tranquilo, consciente do seu papel naquela comunidade, na exemplificação que deixou para todos nós até hoje. É uma história belíssima. Recomendo quem não leu que procure ler o livro Eurípides Barçanufo, O Príncipe da Caridade. É uma obra maravilhosa e existem registros, fotos, documentos que comprovam tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Não é uma história da carochinha, não é absolutamente uma coisa tirada da minha cabeça. São coisas que são documentalmente provadas e historiadas nesse livro. Depois dessa gripe espanhola, nós tivemos a gripe suína, H1N1, e atualmente a gente tem o famoso Covid-19, o coronavírus para uns. E me causa, assim,
Estou sendo corrigido aqui, Covid é a doença, o vírus é o coronavírus. Me perdoe, mas a minha formação não é absolutamente científica e eu cometo lá essas gafes. Mas temos hoje essa pandemia aí que assusta todo mundo. E aí eu percebo, né, que quem é espírita ou quem é reencarnacionista necessariamente não precisa ser espírita para ser reencarnacionista, mas é claro que outras religiões que não sejam espírita no sentido que nós empregamos, elas também acreditam na sobrevida do espírito. Então, quem é reencarnacionista, quem compreende que a coisa não termina por aqui, não haveria de ter medo, né? E eu percebo, né, até mesmo alguns companheiros de ideal espírita com medo assustador em relação a tudo isso que a gente tem enfrentado nesse momento. Eu mesmo confesso para vocês que tenho medo, não vou ser hipócrita de chegar aqui e dizer que eu não tenho medo. Tenho. Claro que tenho. Mas esse medo, ele esbarra no muro da compreensão, no muro do raciocínio, né? É claro que no primeiro momento você se assusta, mas é claro que se você pensa, esse medo, ele se esvai, porque não há razão para se ter medo. Grandes espíritos que passaram por aqui, desencarnaram, sabendo aproximadamente a época que desencarnariam, e se foram tranquilamente, porque sabendo que aqui é só uma passagem. Lembramos-nos de Chico Xavier, que disse que desencarnaria num dia em que o Brasil estivesse feliz, e ele desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E para ele era uma passagem, cumpriu sua missão e foi-se embora. E eu fico pensando, vendo algumas rogativas que as pessoas fazem, pedindo a Deus que não sejam contaminados por essa doença, agarrados com a ideia de permanecer aqui. Mas é verdade também que mesmo quem é ateu sabe que um dia a gente tem que ir embora. Que um dia todos nós vamos fazer a passagem e vamos ganhar o nosso pedacinho de terra pequeno, mais ou menos com 7 palmos. É o abrigo do corpo. Quem é reencarnacionista sabe que é a roupa que fica e o espírito que vai, não é? E eu fico vendo também as pessoas fazendo suas rogativas a Deus nesse sentido, alguns fazendo promessas, né? Mantendo uma atitude negocial com Deus, né? Negociando mesmo com Deus. Na verdade, não existem injustiças, né? A gente sabe que não existem injustiças. Existe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Bem-aventurados os aflitos, que nos fala da justiça das aflições. Não há aflição injusta, não há bala perdida, não há sofrimento sem causa. Nós sabemos que as coisas que acontecem com cada um de nós, elas são justas, elas necessitam acontecer. Não digo as coisas banais, que a banalidade não tem a influência que se pode querer conferir ao nosso processo de evolução. Mas acontecimentos maiores, eles são necessários à nossa evolução. A própria ideia de desencarnar numa pandemia dessa, ela encontra uma explicação de que nós saímos daqui da Terra quando é chegado efetivamente o momento do nosso desencarne. A menos que a gente cometa suicídio, nós não desencarnamos antes da hora. Na verdade, a gente desencarna quando deve desencarnar. Seja por gripe, bicho de pé, febre, por idade, por qualquer maneira, por acidente, de uma forma ou de outra, a gente desencarna. Se nós temos essa compreensão de que não há injustiça nas nossas aflições, que elas são necessárias e que nós precisamos vivenciar determinadas amarguras,
do que nós temos medo? O que nos assusta nesse momento, de uma maneira para alguns tão absoluta? A gente é de lembrar o Evangelho, que o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, cuida da lei da destruição. E a questão 728 desse livro, ela nos fala o seguinte: a destruição é uma lei da natureza? Essa pergunta quem fez foi Kardec. Kardec pergunta se a destruição é uma lei da natureza. E os espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso é que chamais destruição não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E a questão 730 desse mesmo capítulo, Kardec pergunta aos espíritos: por que o homem tem medo da morte? E eles nos respondem: já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entrega ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando o perigo o ameaça, ela o adverte que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela, em lugar do Criador. Nós temos esse hábito, nós somos assim. Temos estrela, temos sorte. Nunca nos lembramos, ou nunca é muito forte, mas na maioria das vezes não nos lembramos de agradecer a Deus pelas graças alcançadas, pelas coisas das quais nós conseguimos, ainda que momentaneamente, escapar. E a gente atribui isso à sorte, à estrela, a destino, coisas que no ideal espírita tem uma explicação completamente diferenciada. A questão 731, também da lei da destruição, do Livro dos Espíritos, remete ao seguinte: porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo agentes destruidores. E os Espíritos nos respondem: o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é proporcional ao progresso do mundo. E aí está a chave. Porque se nós analisarmos todas essas ocorrências, todas essas mortes causadas por guerras, doenças, no decorrer de todo esse tempo, elas tiveram como objetivo promover, a regeneração, a renovação do nosso planeta, dos seres que aqui estão. Através da reencarnação é que nós corrigimos as nossas imperfeições morais. É através dela que nós promovemos a retificação necessária de nossas vidas. Não estamos ainda no patamar de não encarnarmos mais. Já encarnamos muitas vezes. Ainda temos muitas pela frente, dado ao nosso estado moral, dado ao estado moral do planeta. Cada um de nós tem uma contribuição a esse planeta. Cada um de nós tem uma contribuição para si próprio, pelas suas próprias atitudes.
quando nós pensamos, quando nós agimos, quando nós falamos, né? Quando nós irradiamos algum tipo de energia, nós criamos a chamada forma pensamento. E isso vai para a psicosfera do planeta. E a psicosfera do planeta, nesse momento, ela é condizente com a humanidade, com esse estágio evolutivo da humanidade que aqui está. À medida que nós consigamos melhorar o nosso proceder, o nosso pensar, a partir do momento que a gente consiga verdadeiramente sentir caridade pelos mais desvalidos do que nós, sintamos amor verdadeiramente na acepção da palavra, de acordo com os ditames de Jesus, não da forma grosseira que nós o compreendemos. Quando nós conseguirmos entender esse mecanismo, por óbvio que a nossa forma de pensar e de agir vai ter um outro tipo de emissão. Nós sabemos que a nossa intenção ela é determinante para muitas coisas. E nesse ponto, a gente percebe que o que nós falamos, o que nós aparentamos ser, tem importância zero se não estivermos bem intencionados. Ou seja, nós podemos enganar ao próximo, mas não podemos enganar a nós mesmos e nem a Jesus, aos espíritos que nos assistem, que nos intuem e que nos impulsionam. Eles sabem verdadeiramente o eu interior de cada um de nós. Se nós melhorarmos efetivamente esse eu interior e conseguirmos promover essa vibração amorosa e conseguirmos modificar esse estado grosseiro, essa densidão que nos envolve, por certo que não teremos mais necessidade de sofrer o que sofremos hoje a nível de guerras, de doenças, né? As doenças existem hoje porque elas são necessárias ao nosso estágio evolutivo e elas deixarão de existir quando não precisarmos mais retificar algumas questões que estão incrustadas no nosso perispírito. Elas deixarão de existir. Quanto mais nos tornarmos espiritualizados, menos agrura nós teremos. É isso que os nossos irmãos nos garantem, né? Através dos livros, dos relatos, das mensagens. É necessário que a gente tenha esse tipo de compreensão. Se nós somos espíritas, ou pretendemos ser, ou estamos no caminho, ou estamos frequentando a casa, ou participando de algum grupo de estudo, nós precisamos aprender a pensar como espíritas, raciocinar. Precisamos nos lembrar da chamada fé raciocinada, que essa fé raciocinada, ela nos demonstra exatamente como a vida deve funcionar para que não sejamos tão sobressaltados, tão infelizes, não sintamos tanto medo, não passemos por tantas agruras. Nós passamos porque temos uma fé muito vacilante. Mesmo aqueles que se intelectualizaram um pouco mais, que puderam compreender um pouco mais os ditames da codificação espírita, muitos, apesar da compreensão do aspecto científico da doutrina espírita, não trazem dentro de si a necessária fé para inteiramente desenvolver o raciocínio acerca dessas questões doutrinárias. A nossa fé é pequena. Jesus já dizia, se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda,
produzirias milagres. Removerias montanhas, aliás. E o que são as montanhas? Não é tirar fisicamente a montanha de um local para o outro. As montanhas são as dificuldades que nós enfrentamos. Nós sabemos que, por força da fé, muitas coisas são resolvidas aqui no plano físico. Os evangelhos são ricos de exemplo de pessoas que, movidas pela fé, procuraram Jesus e obtiveram aquilo que dele esperavam. Lembremos-nos da história da mulher hemorroíça, que simplesmente tocou nas vestes de Jesus e ele sentiu que alguém lhe tocara, não viu o toque e voltou-se para ela e disse: mulher, tua fé te curou. Porque tão grande era a fé dela, de que o mestre resolveria o seu problema, tinha uma hemorragia de muitos anos que não parava. Tão grande era a sua fé, que o simples toque nas vestes de Jesus foi suficiente para que ela se curasse, obtivesse ali aquilo que ela desejava. Vários exemplos de fé nós presenciamos, nós tomamos conhecimento, nós assistimos hoje modernamente até pela televisão, pelo vídeo, pelo YouTube e outros meios de comunicação modernos, vários exemplos. Mas parece que essa fé é para os outros, não é para nós, porque nós admiramos, falamos em fé, mas a nossa é pequena. A nossa não é suficiente para afastar de nós o medo de contrair. Não, não? Covid-19, segundo a minha querida Cristina. Tá certo. Coronavírus, tá. Eu sou confuso com isso. Então, não é suficiente, mas deveria ser. Um dos capítulos que eu mais gosto, que eu mencionei ainda há pouco uma passagem, que é o Bem-aventurados os aflitos, ele nos demonstra isso, né? Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, né, que muita gente acha que é o sofrer, se você sofre, você vai estar junto com Jesus. Não é bem assim, a gente sabe disso, né? Bem-aventurados os aflitos, porque compreendem as razões de sua dor. A gente lembra da passagem dos cristãos na época de Roma, que aguardavam nas masmorras para serem conduzidos à arena, para serem devorados pelas feras, para serem incendiados como tochas humanas. E eles cantavam, iam cantando para a arena. Tem um filme que fala sobre Paulo, o apóstolo, e que tem uma passagem dessa. Lucas estava preso junto com alguns desses cristãos. Ele não foi imolado ali naquele momento na arena. E alguns entraram em desespero e ele disse para eles: vai ser rápido, depois estarão todos nos braços do Mestre. E eles mudaram o comportamento, entraram cantando na arena, sabedores que a vida física terminaria para eles ali, mas foram confiantes, porque acreditavam verdadeiramente na vida espiritual, na vida fora da matéria. E hoje eu vejo, passado tanto tempo, continuamos com esse medo, não conseguimos ainda aquietar os nossos sentimentos em relação a isso. Voltando ao Livro dos Espíritos, na Lei da Destruição, existe um item falar que se chama flagelos destruidores. E por que acontecem flagelos destruidores?
Kardec pergunta aos espíritos, e eles respondem que os flagelos ocorrem para o avanço da humanidade. O homem desperdiça chances diárias de aprendizado e os flagelos o faz sentir sua fraqueza diante da natureza. A natureza e sua força contra a qual ninguém pode opor resistência. Os cataclismas que acontecem, os tornados, os maremotos, as tsunamis, não têm o controle, nós não conseguimos controlá-las. E nessas ocorrências sucumbem aqueles a quem classificamos de bons e aqueles a quem classificamos de maus. Na verdade, eu prefiro dizer a palavra equivocados, né? Mas todos sucumbem, porque ninguém morre de véspera. Aqueles que sucumbem nessas ocasiões é porque é chegada a hora de deixar a Terra. Esse capítulo ele arremata com a seguinte afirmativa dos Espíritos: não se pode escapar da morte física quando chega a hora da partida. Os flagelos são as provas que possibilitam ao homem a ocasião de refletir e exercitar o bem. E é verdade. Quando acontecem essas tragédias, nós nos unimos, passamos a ser mais solidários, doamos comida, doamos alimento, doamos dinheiro, alguns doam a mão de obra. Não entendi. Nos doamos. Ela está me corrigindo aqui o português. Ela estudando pelo segundo, eu não estudei, então. Tá certo. Mas o que acontece? Mas muitos doam de uma maneira sincera e interessada, verdadeiramente. Outros doam por medo. Acham que vão enganar Deus, porque está doando aqui uma comidinha, uma roupa, um dinheiro. Estou sendo caridoso, né? Então Deus há de ter algum tipo de consideração comigo. Não é bem assim. Como eu falei no início, isso tem que estar muito vinculado a uma intenção verdadeira de ser caridoso, de ser útil, de ser generoso, de poder verdadeiramente auxiliar aqueles que necessitam mais do que nós, né? Mas é óbvio que, ainda que não seja uma maneira absolutamente sincera, o flagelo te faz pensar numa possibilidade de ser bom, numa possibilidade de ajudar alguém, numa possibilidade de colaborar com o infortúnio alheio. Isso é efetivamente uma verdade. E voltando ao nosso capítulo Bem-aventurados os aflitos, lá nós encontramos as causas atuais das aflições, que significa que muitas das aflições que a gente enfrenta por aqui, elas têm uma causa diretamente relacionada com as nossas atitudes, com o nosso proceder nesta encarnação. E a gente sofre por conta dos atos que nós praticamos nessa encarnação. Ora, se eu sou acometido de uma doença grave, por conta, desculpe, beber uma aguinha. Se eu sou acometido de uma doença grave porque eu cometi algum tipo de atentado a meu físico, comendo demais, bebendo demais, fumando, tirando cocaína, tendo um comportamento qualquer que seja nocivo ao nosso corpo físico. Então, por óbvio, a gente pode desenvolver aí algum tipo de doença, algum tipo de patologia que esteja vinculada a essa nossa atitude. Do mesmo modo, se causamos mal a alguém, se ferimos alguém, se magoamos alguém, é possível que a gente já nessa vida tenha uma aflição correspondente a essa nossa atitude. Mas existe também as chamadas causas anteriores das nossas aflições.
essas causas pretéritas, elas foram adquiridas, vamos dizer assim, numa outra existência, através de atos que nós praticamos em desfavor de nós mesmos e em desfavor dos nossos semelhantes. E, por óbvio, que existe um momento que a gente precisa desse resgate, né? A gente sabe que Deus não é vingativo, Deus não é injusto, né? Muita gente se sente injustiçada, mas Deus é a perfeição. E a perfeição não comporta injustiças, né? No passado, podemos ter tido um tipo de atitude que nos leva a ter que vivenciar ou experimentar uma situação de agonia, de desconforto, de aflição, de dor, para que a gente possa aprender, né? O objetivo é que a gente possa aprender. Não existe uma vingança divina. Você errou, você vai pagar. Não é assim. Deus é amor e Deus nos ensina. Mas, infelizmente, a maioria de nós só aprende pela dor. Então é necessário que a gente sinta a dor para que a partir daí possa mudar o seu proceder. Só que nem sempre a cobrança chega logo. É preciso que a gente esteja pronto, esteja preparado para enfrentar a prova, o resgate que a gente precisa fazer. Para que a gente possa até compreender o que está acontecendo verdadeiramente com a gente. Não significa que você praticou na encarnação passada, você já resgatará nessa. Não. Pode ser que leve mais tempo. Quando você estiver intimamente pronto para receber essa prova, esse resgate, ele será feito. Então, o cidadão nessa existência é uma pessoa boa, justa, meiga, caridosa, ajuda os seus semelhantes e contrai uma doença terrível que o leva a dores e sofrimentos. Se ele não tiver o raciocínio, a compreensão da chamada justiça das aflições, ele não entenderá. E nem aqueles que o cercam não irá compreender porque uma pessoa tão boa, tão cheia de virtudes, está passando por uma situação tão deletéria. A resposta está nas causas anteriores de aflição, com as quais nos compromissamos no passado, por algum tipo de comportamento que não era dos melhores. E nessa a gente promove esse resgate. Se nós entendemos dessa maneira, a gente cai na vertente seguinte do capítulo Bem-aventurados aflitos, que se chama o bem e o mal sofrer. Se você compreende a justiça das aflições, compreende que você padece por causas anteriores e por causas atuais das aflições, do seu comportamento, essas aflições são causadas por você mesmo, você tem uma postura de escolher bem ou mal sofrer. Bem sofrer significa o seu posicionamento diante da dor, diante desse acontecimento ruim, em que você fica sereno e resignado, sabendo que nesse momento você resgata uma falha do seu passado presente, ou do seu passado pretérito, se é que cabe a expressão. O mal sofrer é exatamente a sua irresignação em relação a isso, que vai te causar, na verdade, um desconforto muito maior. Porque o desconforto, a irresignação, a rebelião interna que nós possamos ter diante da dor ou de qualquer fato dessa natureza, de nada adiantará, de nada resultará, porque você vai continuar tendo aquela causa, aquela doença, aquilo tudo que te magoou
aquilo tudo que te magoa, aquilo tudo que te faz sofrer, aquilo tudo que pode até te levar ao desencarne. Os espíritas, eles precisam efetivamente desenvolver esse aspecto da fé raciocinada. A gente não pode deixar essas coisas entrarem pelo nosso ouvido e sair pelo outro. Nós precisamos buscar esse entendimento, compreender essa verdade. Nenhum de nós vai ficar aqui para semente. Se tivermos que contrair a doença e desencarnar, fará parte do nosso estágio, fará parte da nossa programação. A vida não acaba aqui. É uma passagem, é uma roupa que nós estamos vestindo. O nosso espírito é imortal. Teremos outras existências, como já tivemos outras anteriores. E se sofremos aqui, se depuramos, se superamos alguma condição que deveríamos superar, já estaremos mais leves ao nosso retorno à pátria espiritual. Já teremos um débito a menos para saldar. O nosso futuro, através da quitação das nossas dívidas, é uma vida de angelitude, é uma vida de paz e de equilíbrio. E, sobretudo, cabe ao espírita lembrar que a dor existe, ela é necessária para que possamos moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso espírito. Mas o sofrimento é opcional. Nós podemos sentir a dor, entendê-la, nos resignarmos e deixar o sofrimento como uma opção. Muitos preferem o sofrimento ao invés da busca de uma solução. Já outros buscam o consolo da fé raciocinada. O grande caráter, a grande revelação do Espiritismo, na minha opinião, é a valorização da individualidade. Ou seja, pertencemos a um todo, mas somos individualidades que precisam buscar o seu caminho na redenção moral. Essa redenção moral há de acontecer pelo conjunto das nossas atitudes e pela compreensão que nós possamos ter da vida. Não adianta a gente fazer rogativas a Deus, a Jesus, de coisas que somos nós mesmos que temos que realizar. Uma delas, uma das principais coisas que nós devemos realizar, é exatamente a compreensão do nosso papel na vida, do nosso papel aqui na Terra, dos papéis futuros que iremos interpretar por conta do nosso estágio evolutivo. Precisamos estudar, pensar, compreender. Não devemos nos entrincheirar no pânico, no medo, na sensação de que podemos ser vítimas de algo inesperado e classificar até mesmo de injusto, quando, na verdade, a doutrina espírita, a codificação, nos demonstra que nada é injusto nessa vida. Todas as coisas acontecem por uma causa específica a cada um de nós. E a condução dessas atitudes, a condução da nossa vida, aquilo que nós possamos amealhar de conhecimentos e atitudes produtivas, elas vão nos levar a uma condição melhor. Nós nos contentamos com um arremedo de felicidade, ficamos agarrados aqui na Terra, presos a sensações e a ostentações materiais que nos produzem uma mera sensação de bem-estar, que não tem nenhuma ligação, não guarda nenhuma semelhança com a felicidade prometida por Jesus e pelos espíritos amigos que nos conduzem e que nos orientam. Precisamos, pois, fazer uso daquilo que já conseguimos aprender, daquilo que ouvimos nas nossas casas espíritas, no dia a dia, na confraria reunida, pelo YouTube,
por outros meios de comunicação, que nos chegam tantas mensagens produtivas, né? É preciso separar o joio do trigo, é verdade. Algumas mensagens são terríveis. Mas existe uma gama de informações que nos chegam que possibilitam que cada um de nós possa compreender esse acontecimento que por hora nos apavora. Já tivemos outros anteriores e superamos. E se não tivermos que superar, é porque fazia parte da nossa programação. E isso vai implicar no nosso retorno à parte espiritual. Não significa morte, significa um passo, significa a continuidade da nossa evolução espiritual. Meus irmãos espíritas, precisamos nesse momento assumir o nosso papel de trabalhadores da última hora, não é isso? E passar para as pessoas serenidade, resignação, força para os enfrentamentos da vida, né? Não sejamos nós os arautos do pessimismo, os arautos da desesperança, né? Não sejamos absolutamente. Muito pelo contrário. Sejamos aqueles esperançosos seres que passam para os seus irmãos os alentos de fé, de esperança, de resignação, de paz, de equilíbrio, né? Não nos deixemos levar por essa corrente negativa que domina as pessoas nesse momento, em que o pânico toma conta de suas existências e faz com que se tornem pessoas desprovidas de fé, de esperança, disseminadores da dúvida, disseminadores do medo, do pânico, a exemplo de tantas mensagens péssimas que nós recebemos pelos meios de comunicação, pelos comportamentos daqueles que deveriam dar o melhor exemplo e que, na verdade, acabam insuflando o medo, o pânico, o ódio, a desesperança. O tema desse singelo estudo, na verdade, é uma exortação para que nós possamos pensar acerca da nossa condição como espíritas, ou mesmo de outras religiões, mas que possam ter um discernimento acerca do papel de Deus, de Jesus e de nós mesmos diante da vida. Então, a grande indagação é a seguinte: diante do conhecimento que hoje já temos de Deus, de Jesus, da doutrina espírita, da codificação, ou mesmo de outros livros que professam bem a paz e a harmonia, diante desse conhecimento, diante da certeza de que a vida não termina aqui, mesmo para outras religiões não termina aqui, a diferença talvez seja em relação à reencarnação. Então, diante de todo esse conjunto de conhecimento, de experienciação que já tivemos, do que temos medo? Os espíritas, principalmente. Do que temos medo? Temos medo dessa pandemia? Temos medo de desencarnar? O que nos assusta? É uma pergunta que eu deixo no ar para que cada um de nós possa desenvolver dentro de si, possa procurar responder de uma maneira adequada aos seus anseios de paz e de equilíbrio, né? Do que temos medo, meus irmãos? Do que? Né? E o conhecimento espírita, e as coisas que já acreditamos, e as experiências que já vivemos, o que nos assusta tanto? Deixo essa pergunta para vocês. Faço essa pergunta também para mim mesmo, né? Também tenho lá meus medos, acho que é uma coisa natural que tenhamos. Nossa fé é pequena ainda, né? Mas busquemos uma solução para aquilo que nos parece sem solução, mas que na verdade tem sim. Então fica aí essa minha contribuição para o SEAV, né? Porque a gente não está fazendo os encontros físicos, né? Então dispusemos a gravar, né? Aproveitando os meios da sofisticação eletrônica que existe hoje, tentar passar alguma coisa de bom,
de positivo, né, para as pessoas. Eu agradeço muito a paciência que vocês dedicaram de estar me ouvindo, né? Que possam refletir sobre tudo isso que eu expus aqui, é claro, porque eu não sou o dono da verdade. Todos nós temos que escutar, ver, com ressalvas, né? Devemos buscar o nosso próprio entendimento. Esse é o grande princípio da individualização. Que cada um de nós possa criar o seu comportamento diante da vida pela interação dos fatos, pelo conhecimento, pelo estudo que possamos fazer. Agradeço então novamente e Jesus possa abençoar a todos vocês. E agora, se vocês me permitem, eu vou fazer a prece final, a exemplo do que a gente faz na nossa casa espírita, né? Então vamos rogar a Jesus que nos envolva, que nos abrace, que derrame sobre todos nós as suas luzes, as luzes do amor, da compreensão, da paz e do equilíbrio. Que possamos, Jesus, ser merecedores de todo o teu amor e que possa essa luz derramada sobre a humanidade trazer os alentos de fé, de coragem, de esperança, de resignação. Que possamos, Jesus, aceitar de bom grado todas as oportunidades que a vida nos dá para evoluirmos e que assim possamos fazê-lo. Rogamos que as tuas luzes alcancem a todos aqueles sofredores, a todos que nesse momento padecem por conta dessa pandemia, além de outras causas. Que aqueles que perderam seus entes queridos possam receber de ti as luzes da consolação, as luzes do amor, para que possam ficar em paz, na certeza do reencontro futuro. Te pedimos, Jesus, que aqueles que desencarnaram possam se reconhecer como espíritos no plano espiritual, sendo acolhidos pelos amigos fraternos, tratados, cuidados, e que possam seguir os caminhos da vida com fé, esperança e resignação. Que as tuas luzes, Jesus, protejam a todos os envolvidos no trato das doenças e das aflições. Que possa, sobretudo, Jesus, continuar abençoando e iluminando esses bondosos seres espirituais que nos acompanham, nossos anjos guardiões, aos quais somos muito gratos. Que possamos todos ficar em paz. Graças a Deus.